Sempre que nós falamos em matemática financeira, a gente lembra direto numa calculadora financeira. A primeira coisa que vem à mente é a HP. Então vamos aprender as funções básicas da HP12C. Vamos aprender a ligar, vamos aprender a desligar, pôr o número na memória e todas as funções que eu preciso começar a operar uma HP. Então vamos lá. Eu vou começar fazendo a minha HP, vocês vão acompanhando na tela com a de vocês, passo a passo, a animação que nós temos. Então vamos lá. Para ligar uma HP12C, eu ligo ela apertando a tecla 1. Simplesmente já me vem na tela o número 0, ok? Para desligar, a mesma tecla 1, a HP já está desligada, ok? Configurando o número de casas decimais. Ligo a minha HP. Repare que na minha aqui eu já tenho com 2 casas decimais. Se eu quiser demonstrar um resultado com 4 ou 5 casas decimais, como é que eu faço? Eu tenho essa tecla laranja aqui com a letra F, ok? Eu vou apertar essa tecla e o número 4, por exemplo. A HP automaticamente já me coloca 4 casas decimais. O que quer dizer isso? Todos os meus resultados vão ser apresentados com 4 casas decimais. Não quer dizer que a HP me corta o resultado em 4. A HP continua trabalhando com as 256 casas depois da vírgula, só que ela só me mostra os 4 números decimais primeiros desse resultado. Se eu quiser 6 números, eu aperto F6. Se eu quiser 2 números novamente, F2. E tá aí as minhas casas decimais estão definidas, ok? Multifuncionalidades das teclas. Repare que a sua HP tem a maior parte das funções com a letra branca. Nós temos abaixo da letra branca algumas funções em azul e acima algumas funções em laranja. O que é isso? Essas teclas que eu tenho aqui embaixo, a F de cor laranja e a G de cor azul, me acionam essas funções que estão em cada um dos botões. Quer dizer, eu tenho uma série de funções para cada um dos botões. Isso torna a HP12C mais compacta. Se eu fosse ter um botão para cada uma das funções, ela ficaria gigante. Então eles colocam dessa forma para ela ficar com um tamanho menor e cada um dos seus botões tem uma série de funções diferentes, ok? Inversão de sinal. Vamos supor que eu tenho o número 10 na minha HP. Está lá o resultado 10. Eu não quero ter esse número 10 positivo, eu quero ele negativo. Como é que eu faço para tornar esse sinal? Aqui em cima nós temos uma tecla chamada CHS, ok? Ao apertar essa tecla ele muda o sinal de positivo para negativo. E se eu quiser ele positivo novamente? Novamente eu aperto CHS, está lá um número positivo, ok? Isso facilita muito o meu cálculo. Em determinada operação eu quero inverter aquele sinal para fazer um novo cálculo. Eu não preciso começar o cálculo novamente, eu simplesmente inverto o sinal e começo a minha nova operação, já está lá o sinal trocado para a minha HP. Ok? Configuração do formato numérico, vamos lá. A HP vem de fábrica, por padrão, com a vírgula para milhar e o ponto para decimal. Esse é o padrão americano. Aqui no Brasil nós usamos o ponto para milhar e a vírgula para as casas decimais. Como é que eu faço para inverter isso na minha HP? Eu desligo a minha HP, com a HP desligada eu aperto e seguro, mantenho pressionado o ponto e ligo novamente a HP. Pronto, está invertido. Vocês podem digitar o número 1000, vocês já vão ter aí trocado com um ponto para o milhar e vírgula para os centavos. Ó, quero inverter novamente? Quero voltar para o padrão americano? Desliga a HP, segura o ponto pressionado, liga novamente, já está lá invertido, já tem a separação. Eu acho mais fácil visualizar os números no padrão brasileiro como nós estamos acostumados. Ponto na milhar, vírgula nos centavos. Mas se você preferir deixar no padrão americano, sem problema nenhum, as funções e as operações vão ser feitas da mesma forma, ok? Memória auxiliar. A HP me permite colocar 20 números na memória. Eu posso armazenar 20 números diferentes na memória. Eu tenho memórias de 0 a 9 e de ponto 0 a ponto 9. Como é que eu vou colocar um número na memória? Vamos aprender a colocar e depois resgatar esse número. Então, por exemplo, eu vou colocar o número 100 na memória 1. Eu venho aqui e aperto 100, STO, essa tecla, que vai indicar a memória, e que número da memória, que posição da memória eu quero armazenar. Olha, eu quero armazenar na posição 1. Ok, o número 100 está armazenado na posição 1. Agora eu quero armazenar o número 200 na posição 2. 200, STO, 2. E o número 300 na posição ponto 3. 300, STO, ponto 3. Armazenei 3 números, um na posição 1, outro na posição 2 e outro na posição ponto 3. Como é que eu faço para resgatar esse número? Ao lado da tecla STO eu tenho a tecla RCL. Então eu aperto a tecla RCL e o número da memória que eu quero resgatar, por exemplo, a 1, já me traz na tela o número 100. RCL2 me trouxe 200.
E RCL.3 me trouxe o 300. Então eu tenho 20 posições diferentes de armazenamento, de 0 a 9 e de ponto 0 a ponto 9. É uma quantidade suficiente para armazenar o que quiser na memória e facilitar aí os meus cálculos. Detalhe importante, a HP me mostra 9 casas decimais, só que se o meu resultado tiver 16, 30 casas decimais, ao pôr o número na memória ele preserva os 30. Então é muito interessante quando você for utilizar um novo número num cálculo futuro, põe na memória. Você tem 9 números na tela, se eu anotar eu estou anotando 9. Se eu colocar na memória, ele está me armazenando na memória os 30 e me permite um cálculo mais preciso lá na frente, ok? Próxima operação. Limpando os registradores, tecla CLX. Essa tecla, a hora que eu aperto essa tecla, eu limpo o visor da minha memória. Só que eu coloquei números na memória, não coloquei? Como é que eu faço para limpar? Aperto a multifuncionalidades das teclas, que é a letra F, e o CLX, estou limpando os registros, estou limpando as memórias. Ah, quero limpar as funções financeiras, acabei de fazer um cálculo financeiro. F, fim, limpei as funções financeiras. E posso limpar as programações, as somatórias, enfim, tudo que eu fiz na HP, apertando a tecla F, com todas essas teclas de limpeza, eu limpo a memória da minha calculadora, ok? Trabalhando com HP12C. Vamos lá, vamos aprender a fazer conta na HP. A HP trabalha com um sistema que ela chama de notação polonesa reversa. O que é isso? Numa calculadora comum, vamos acompanhar dos nossos slides. Se eu quiser fazer uma soma, por exemplo, somar 200 mais 200, eu vou digitar 200 mais 200 igual, não é isso? É assim que funciona numa calculadora comum. Dá uma olhada no nosso slide. Aperto essas teclas, tem o resultado de 400. Ok. Como que eu faço a mesma operação na HP12C? Eu vou registrar o número 200, vou apertar a tecla Enter, estou registrando na memória dela o 200. Então, ó, o 200 está registrado. O que você quer fazer agora? Eu quero somar mais 200. Então, primeiro eu aperto 200 e em seguida a operação matemática que eu quero fazer, que nesse caso é uma soma, aperto mais. Ela já me traz na tela o número 400, tá? Há uma pequena inversão na ordem de digitação dos dados em comparação a uma calculadora comum. Para que serve isso? Que vantagem eu tenho? A vantagem é que torna os meus cálculos mais ágeis. Se eu quiser fazer uma nova soma agora, somar mais 200, por exemplo, eu aperto 200 mais e eu já tenho o resultado na tela da minha HP de resultado de 600. Isso torna ela mais rápida, ok? Nós temos dois tipos de HP, nós temos a Platinum e a Gold. Na Gold, o sistema RPN já é por padrão. Na Platinum, eu tenho a opção de mudar o sistema de notação polonesa reversa para um padrão normal. Então, eu ativo o sistema padrão notação polonesa reversa e trabalho da forma como HP. Ou eu desativo e uso o Enter como uma tecla de igual. Mas eu acho mais fácil usar no sistema notação polonesa reversa, torna os cálculos muito mais ágeis, muito mais fáceis de usar e com o tempo que você acostuma, você não quer mais voltar para a calculadora comum. Torna ela muito mais rápida de fazer qualquer operação. Ok? Exercícios. Vocês têm na tela de vocês algumas operações básicas para a gente aprender a operar HP com suas funções básicas, mais, menos, vezes e dividido. Então vamos lá. Primeira operação que eu sugiro para vocês. 20 vezes 4. Como é que eu faço essa operação na nossa HP? Eu vou apertar primeiro a minha tecla 20, em seguida registro com Enter, em seguida aperto 4 e a operação por último. Vezes, multipliquei, tenho lá o meu resultado 80. Próximo, 80 dividido por 2, mesma coisa, 80, Enter, 2, dividido, tenho lá o meu resultado 40. Vamos lá, 50 menos 23, 50, Enter, 23, menos, resultado 27. E por último, uma soma 300, Enter, 300 mais 600. Essas são as operações básicas da HP, umas operações de soma, multiplicação e divisão. Vamos aprender agora uma potenciação. Como é que eu elevo um número a outro? Como é que eu faço essa operação? Isso a gente vai usar muito em juros compostos na hora que a gente for trabalhar com as fórmulas. Como é que eu elevo um número? Vamos lá. Se eu quiser fazer um número 2 elevado à quarta potência, por exemplo, como que eu entro com esses dados na minha HP? Primeiro eu aperto o número 2, registro esse número 2 com o Enter, em seguida eu pego o número 4, que é a potência a qual eu quero elevar o 2, e por último eu aperto a minha operação,
y elevado a x. Por último, eu aperto a operação da minha função que eu quero fazer. Da mesma forma como eu fiz os cálculos matemáticos iniciais, eu registrava o número, por último, a operação. Na potenciação é a mesma coisa. Registro os números, por último, a operação que eu quero fazer, que é elevado. Nesse caso, o resultado dá 16. Se eu tiver mais um número, por exemplo, 3 elevado à terceira, 3, enter, 3 elevado. Resultado, 27. Ok? Cálculo com datas. Vamos aprender agora a usar datas na minha HP12C. Da mesma forma como eu tinha lá atrás a numeração, ponto para milhar e vírgula para decimal no padrão brasileiro e no padrão americano ao inverso, eu tenho também o padrão de data diferenciado no HP. Eu tenho aqui dia, mês e ano, que é o padrão que nós estamos acostumados, e temos o padrão americano, mês, dia e ano, ok? Por padrão, a HP vem configurada no padrão americano. Ela já vem com mês, dia e ano. Como é que eu inverto essa função? Como é que eu troco isso na minha HP para tratar no modo brasileiro como eu estou acostumado? Eu tenho aqui embaixo do número 4, embaixo do número 5, esses dois formatos de datas, tá? Eu tenho aqui embaixo do número 4, dia, mês e ano, que é como nós estamos acostumados aqui no Brasil, e tem embaixo do número 5, mês, dia e ano, como os americanos estão acostumados a tratar a data. Se eu deixar no padrão mês, dia e ano, não aparece nada no visor da minha HP, porque já é a função básica dela. Se eu quiser trazer para o padrão brasileiro, eu vou apertar a tecla G, que é a multifuncionalidade dessa tecla, vou apertar a tecla número 4 e vou aparecer no meu visor agora na letra D, um pontinho, M e Y, dia, mês e ano. Pronto, ela está configurada para trabalhar no padrão dia, mês e ano, ok? Se eu quiser inverter novamente o padrão americano, aperto G5, está lá, some da tela da minha HP, não traz nenhuma informação, mas eu já sei que por padrão ela está no padrão americano. Vamos deixar no padrão brasileiro. Como é que eu faço cálculo com datas? Como é que eu calculo alguma coisa com uma data? Vamos lá. Por exemplo, vai acompanhando na tela de vocês e eu vou operando aqui na minha HP. Se eu quiser fazer uma subtração de datas, vamos lá, dia 23 de janeiro de 2015 menos dia 3 de janeiro de 2015. Eu tenho um intervalo de 20 dias. Como é que eu faço essa operação na minha HP? Ok? Repare que na minha tecla eu tenho a letra D, um pontinho e depois o M e o Y. Esse ponto que está aí, eu vou entrar com esse ponto na minha HP. Então, por exemplo, eu vou colocar dia 23, ponto, e vou continuar, 01 de janeiro 2015 do ano, ok? Na tela da minha HP eu vou ter um número 23,01 2015, ok? Registro com Enter. A nova data que eu quero entrar, 03, ponto, janeiro 01, 2015 do ano. Agora eu não vou apertar nenhuma dessas funções de mais e menos, eu tenho uma tecla específica para fazer essa variação de uma data para outra, esse cálculo de data. Eu vou apertar a tecla G, ok, para ativar a multifuncionalidade, e vou apertar a tecla EEX, que embaixo dela eu tenho lá o delta, que é a variação, dia, mês e ano. Então vamos lá, GEEX. Está lá um intervalo na minha HP de menos 20. Eu tenho menos 20 dias de um intervalo para o outro, ok? Então, sempre que eu quiser fazer algum cálculo com data, eu não uso as funções mais, menos, vezes, dividido. Eu uso essa variação de data que a HP me permite fazer, ok? Vamos agora para a nossa última parte das funções básicas da HP. Eu tenho aqui um indicador de status com a letra C, que me aparece no visor logo à direita da data. Como é que eu coloco, como é que eu faço aparecer esse indicador de status? Vamos lá. Tecla G, tecla STO e em seguida a tecla EEX. Apareceu ali na minha tela da HP, logo à direita da data, a letra C. O que significa essa letra C? Significa juros compostos, tá? No padrão brasileiro, nós trabalhamos com juros compostos para períodos inteiros e períodos quebrados. Por exemplo, se eu tenho 2,5 meses, 2 meses e meio, eu vou capitalizar esses juros compostos para os 2 meses e meio. O padrão americano trata diferente, eles não tratam o período quebrado como juros compostos. Eles tratam o período inteiro, então esses 2 meses eles capitalizam a juros compostos e esse meio mês eles capitalizam a juros simples. Eles não fazem a capitalização composta como nós fazemos aqui. Então, sempre que eu estiver trabalhando aqui no Brasil, esse indicador C tem que ficar na minha tela, não pode sair daqui. Qualquer resultado que eu faça, qualquer conta que eu faça sem o indicador C, eu vou estar calculando conforme o padrão americano e os meus resultados não vão estar corretos, ok? Então daqui para frente a gente vai deixar esse C no nosso HP sempre aqui e não vamos tirar mais ele daqui. Ok? Bom, termina aqui nosso módulo de introdução da HP12C, aprendemos as funções básicas dela.